Bom, pessoal, os receptores, eles existem em dois estados. Assim como está escrito aqui no slide, de uma maneira bem simplificada para vocês, é isso mesmo. Ele existe em dois estados. E aí, um estado é o inativo, aonde eu não tenho resposta celular, quando ele está desta maneira. E o outro estado é o ativo, quando eu tenho resposta celular. Então, normalmente no meu organismo eu tenho um equilíbrio entre esses dois estados, ou seja, receptores inativos e receptores ativos, tudo bem? Quando eu tenho a ligação de um fármaco que é agonista, ou seja, um fármaco que vai desencadear uma resposta intracelular, eu vou ter um deslocamento nesse equilíbrio. Como assim, Carol? Traduz isso. É simples, pessoal. Quando eu tenho a ligação de um fármaco agonista, eu vou aumentar o número de receptores ativos, desencadeando uma resposta biológica, um efeito biológico, que no caso do fármaco vai ser o seu efeito farmacológico ou até mesmo seus efeitos adversos. No caso do antagonista é diferente. Lembra que o antagonista ele bloqueia o receptor? Ou seja, eu não tenho resposta diante da ligação do antagonista ao receptor. Ou seja, ele apenas está ali como um bloqueio do locus de ligação daquele receptor. Sendo assim, o antagonista ele não aumenta o número de receptores ativos, mantendo esses receptores no estado inativo. Já os agonistas parciais, eles vão conseguir aumentar o número de receptores ativos, assim como os agonistas totais, porém em uma proporção menor do que os agonistas totais. Então, os agonistas totais, eles conseguem ativar mais receptores do que os agonistas parciais. Ainda assim, os agonistas parciais conseguem uma quantidade muito maior de receptores ativos do que os antagonistas, que praticamente não ativam nada, tá? E aí, o que é muito importante dessa nossa conversa? O número de receptores ativos vai interferir nessa resposta farmacológica? Vai interferir no efeito biológico dessas substâncias ligantes aí de receptores? Sim. Então, assim como está escrito no slide, está corretíssimo. A intensidade do efeito biológico é diretamente relacionada à fração, ou seja, à quantidade de receptores ativos. Tudo bem, pessoal, até aqui? Existem 4 tipos de receptores. Os receptores denominados canais iônicos disparados por ligantes, os receptores acoplados à proteína G, receptores ligados a enzimas e os receptores intracelulares. Os receptores que são canais iônicos disparados por ligantes, né? São receptores, pessoal, que possuem aí alteração de abertura ou fechamento de canal iônico. Depende se eu estou falando sobre um agonista, que vai desencadear a abertura desses canais iônicos, ou se eu estou falando de um antagonista, que vai levar ao bloqueio desses canais iônicos. Então, quando eu tenho, por exemplo, um bloqueador neuromuscular, esse bloqueador neuromuscular, como por exemplo o rocurônio,
que é utilizado antes de cirurgias, né, antes de iniciar o processo cirúrgico. Esse bloqueador, ele é um antagonista que vai bloquear receptores nicotínicos lá na musculatura esquelética. A partir do momento que eu bloqueio os receptores nicotínicos, a acetilcolina, que é um neurotransmissor, é uma molécula produzida endogenamente, ela não vai conseguir se ligar a esses receptores nicotínicos. Obviamente, se a acetilcolina não se liga aos receptores nicotínicos, eu não vou conseguir ter contração muscular, então eu vou conseguir obter aí um relaxamento muscular para que esse paciente entre no processo cirúrgico. Tudo bem até aqui? Por que bloqueando o receptor nicotínico eu consigo relaxamento muscular? Porque se eu não tenho a ligação da acetilcolina, eu não vou ter o influxo de sódio para dentro da célula e o efluxo de potássio para fora da célula, ou seja, eu não vou conseguir gerar um potencial de ação para que a contração muscular aconteça. Por isso eu vou ter um relaxamento muscular ao bloquear receptores nicotínicos aí, impedindo a ligação da acetilcolina. Em relação aos receptores acoplados à proteína G, nós temos exemplos clássicos aí que vão ser super importantes para as nossas próximas aulas, principalmente em relação ao sistema nervoso autônomo, que são os receptores alfa e beta adrenérgicos, ou também chamados de adrenoreceptores alfa e beta. Então, são receptores que estão associados a uma proteína G. Essa proteína G, ela está associada à fosforilação de proteínas. Não sei se vocês estão lembrados, no slide anterior eu comentei sobre uma cascata de eventos que leva a uma resposta intracelular. Quando eu comentei sobre esses eventos em cascata, ou eu também posso falar cascata de eventos, tanto faz, eu estava me referindo justamente a essa fosforilação de proteínas. Essa fosforilação de proteínas nada mais é do que a ativação dessas proteínas quinases. E a partir dessa ativação, eu consigo levar a um efeito final, que vai ser o efeito farmacológico aí, ou um efeito indesejado desse fármaco. Tudo bem? É nesse processo que acontecem aí as produções de segundos mensageiros, que são moléculas envolvidas nessa cascata de eventos para que eu consiga ativar as proteínas quinases e, por fim, eu ter, por exemplo, influxo de cálcio celular e contração muscular. Um exemplo para que vocês entendam o que é o final dessa cascata. O que é importante tirar disso? Eu sei que é complexo, vocês devem estar pensando, nossa, Carol, mas é muito complexo, é uma cascata de eventos. Por enquanto, pessoal, nós não estamos numa pós-graduação, então nós precisamos entender de uma maneira simples que existem receptores acoplados à proteína G. Essas proteínas, elas podem tanto ativar um processo que vai acontecer em cascata, assim como as proteínas G inibitórias, elas vão inibir um processo em cascata. Então, eu posso ter tanto a ativação quanto a inibição de um processo, depende da proteína G, né? Então, quando eu tenho uma proteína G estimulatória, eu vou ter um processo em cascata sendo ativado, ele vai acontecer. Quando eu tenho uma proteína G inibitória, eu vou ter a inibição
dos segundos mensageiros e eu não vou ter essa cascata de eventos acontecendo. Entenderam isso? Então, proteína G estimula cascata de eventos, eu vou ter um efeito final. E a proteína G inibitória, ela inibe uma cascata de eventos, consequentemente eu também vou ter um efeito como consequência dessa inibição. Em relação a uma patologia, por exemplo, eu posso trazer a normalidade por inibir uma cascata de eventos que pode ser patológica para um paciente. Nós temos também os receptores ligados a enzimas, como os receptores de insulina, por exemplo. Então, esses receptores, eles poderão ser tanto ativados, né, quanto bloqueados. E enquanto ativados, eles também levam à fosforilação de proteínas e, consequentemente, um efeito final, uma resposta intracelular à ligação desses fármacos. É bem simples, né? Ou eu tenho uma inibição enzimática devido à ligação desses receptores, ou eu tenho uma ativação enzimática. No caso do receptor de insulina, ele está inativo, né? E quando a insulina se liga a ele, eu tenho aí uma ativação, né, da tiroquinase desse receptor, ativando esse receptor de insulina e, obviamente, após essa ativação, eu vou ter várias vias sinalizadoras acontecendo, a ativação de várias vias sinalizadoras e, por fim, eu vou ter o efeito biológico da insulina. Nós não vamos entrar profundamente em relação a essas cascatas agora, tá? Nós vamos falar sobre essas cascatas de eventos quando nós estivermos conversando aí nas terapias específicas. Então, anti-inflamatório, farmacologia da junção neuromuscular, farmacologia do sistema nervoso autônomo, enfim. Nós vamos deixar para detalhar essas cascatas de eventos em relação às terapias específicas aí. E por fim, nós temos os receptores intracelulares. O que difere esses receptores dos outros três? A questão é que, como eles estão localizados dentro das células, eles precisam receber fármacos que são lipossolúveis o suficiente para conseguir entrar na célula, ou seja, atravessar a membrana plasmática da célula. Então, são fármacos extremamente lipossolúveis, como, por exemplo, os fármacos esteroides, né? Os corticoides, que são fármacos extremamente lipossolúveis. Esses fármacos, eles estão extremamente relacionados à alteração de transcrição gênica. Então, são fármacos que, na maioria das vezes, vão interferir nos processos de transcrição do DNA e tradução de RNA, além dos quimioterápicos que vão alterar esse processo e também citoesqueleto celular, por exemplo. Uma pergunta que eu sempre recebo dos alunos em sala de aula é a seguinte: professora, por que chega num período do tratamento que o medicamento ele não faz mais efeito? Né? Por que eu começo tomando uma gota de Rivotril e no final de 6 meses eu já estou tomando 30 gotas de Rivotril? Então, na verdade, é um mecanismo de defesa do nosso organismo, né? Então, a ação desses fármacos normalmente leva a uma abertura excessiva de canais iônicos,
uma alta concentração de íons nas nossas células, como por exemplo uma alta concentração de cálcio, que pode levar até mesmo à morte celular dos nossos tecidos, né, dos nossos órgãos. Então, funciona como uma defesa do nosso corpo que acaba dessensibilizando os receptores para que eles não sejam mais responsivos a esses fármacos. Então, assim como está escrito no slide, de uma maneira bem simples para que vocês possam entender, a administração repetida ou contínua de um agonista que leva a uma estimulação celular constante, repetitiva, ela pode levar a lesões celulares. Por isso que o nosso organismo ele busca desenvolver aí mecanismos de proteção. O que acontece quando eu tenho essa estimulação excessiva de um receptor? Eu vou ter o que a gente chama de fosforilação desse receptor, e após essa fosforilação excessiva, esse receptor ele passa a não responder mais da mesma maneira ao fármaco, né, ao ligante. Além disso, nós temos um mecanismo importante de dessensibilização chamado de down regulation, né? O que acontece nesse processo? Os receptores, eles são sequestrados, né? Ou também a gente fala de internalização. Esses receptores, então, eles são internalizados ou sequestrados, ficando aí indisponíveis para a interação do fármaco com esses receptores. Então, nós temos essas duas maneiras aí de dessensibilização, onde o agonista ele estimula tanto a ponto de fosforilar este receptor e ele não responder mais da mesma maneira, assim como esses receptores eles podem ser sequestrados ou internalizados, tornando-se aí indisponível para a ligação do fármaco. Esses receptores que foram internalizados ou que foram fosforilados, eles podem se restabelecer, né, dessa dessensibilização, voltando à sensibilidade, ou seja, voltando a responder a estes fármacos, assim como eles podem ser degradados e eu vou acabar tendo uma redução aí do número total de receptores disponíveis. Ao contrário do que nós acabamos de conversar, nós temos também o processo de sensibilização dos receptores, também chamado de upregulation, né? Esse processo de sensibilização, ele acontece quando eu tenho fármacos bloqueadores, ou seja, fármacos antagonistas que bloqueiam de uma maneira constante esses receptores, fazendo com que eu tenha aí o que a gente chama de upregulation, que é o aumento do número de receptores na superfície ou dentro da célula. Então, aumentando o número de receptores disponíveis, o efeito do fármaco deixa de ser o mesmo efeito do início da terapia e eu acabo tendo que aumentar o número, né, não o número, né, eu acabo tendo que aumentar a concentração desse fármaco, a dose desse fármaco, para continuar tendo o mesmo efeito. Para finalizar, eu gostaria de explicar para vocês toda essa ligação do fármaco ao receptor como um modelo simples e teórico de chave e fechadura. Então, muitos livros trazem essa teoria e é uma teoria bem simples, bem didática de explicar, e eu gostaria de explicar através desse modelo para vocês.
Então, de uma maneira simples, quando eu penso na fechadura de uma porta, tentem entender da seguinte maneira: eu tenho a chave original que abre de uma maneira perfeita essa porta. Então essa chave original ela entra ali na fechadura e ela abre sem o menor problema. Eu tenho também a cópia dessa chave que vai abrir essa fechadura de uma maneira bem tranquila também, mas não tão perfeita quanto a chave original. E eu posso ter aí a chave errada, que eu posso colocar sem querer na minha fechadura, e essa chave vai acabar emperrando essa fechadura, impedindo que eu coloque outras chaves nessa fechadura. Então eu vou ter que chamar um chaveiro para tirar a chave, porque essa chave ela vai ficar presa ali dentro, impedindo que eu coloque outra chave. Quando eu explico isso para vocês, eu gostaria que vocês associassem aos fármacos. Então, quando eu falo de uma chave original de uma fechadura, eu estou falando sobre os ligantes endógenos, os neurotransmissores, ou seja, as moléculas que nós produzimos no nosso organismo e que vão se ligar aí aos receptores de maneira natural. Então, por exemplo, a adrenalina, né, é um neurotransmissor, é uma molécula endógena que se liga aos receptores adrenérgicos, assim como a noradrenalina. Nós temos também a acetilcolina, que é uma molécula endógena, um neurotransmissor que vai se ligar tanto a receptores nicotínicos quanto muscarínicos. Então essa ligação ela é natural, assim como da chave original. E a resposta também acontece de uma maneira aí natural, assim como a chave original abre a fechadura. A chave cópia, ela está associada aos fármacos, ou seja, substâncias químicas sintéticas que foram produzidas a partir do modelo das nossas substâncias endógenas. Então, por exemplo, existe acetilcolina sintética? Existe adrenalina sintética? Sim, elas existem. Elas são cópias das nossas moléculas originais aí, das nossas moléculas endógenas. Elas desencadeiam uma resposta parecida aos nossos neurotransmissores? Sim, elas desencadeiam respostas parecidas, mas não são respostas tão naturais quanto os ligantes endógenos provocam. Tudo bem até aí? Por fim, o que são as chaves erradas, as chaves que bloqueiam a fechadura? São os antagonistas, são os bloqueadores, ou seja, são os fármacos, né? São substâncias que se ligam ao receptor, mas não desencadeiam resposta alguma, ou seja, são chaves que não vão conseguir abrir a porta, elas vão ocupar aquele espaço, impedindo a ligação de outras substâncias, né? No caso, neurotransmissores que são endógenos, moléculas endógenas, mas elas não vão desencadear uma resposta, que nesse caso é a abertura da porta. Tudo bem até aqui? Essa ligação fármaco-receptor envolve ligação química, envolve afinidade, o que determina aí a seletividade de receptores, determina qual fármaco vai se ligar a qual receptor. Então essa ligação acontece por afinidade química e essas ligações normalmente são reversíveis. Então é isso, pessoal. O modelo chave-fechadura ele existe exatamente para explicar essa ligação do fármaco ao receptor.
Então, tanto o tamanho quanto a forma e a distribuição de cargas do fármaco determinam quais dos sítios de ligação nas células podem interagir com estes ligantes, com estes fármacos. E existe, obviamente, aí um ajuste até que esse fármaco consiga ter uma ligação química perfeita com o receptor. É por isso que eu volto a enfatizar os milhões de reais aí que são gastos até que um fármaco seja liberado no mercado para venda.